Olá, meu irmão, olá, minha irmã, seja muito bem-vindo. Vamos mais uma vez navegar na palavra do Senhor. Vamos ser abençoados por ela, edificado e fortalecido. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, me ajude nessa obra. Vamos juntos crescer e nos tornarmos uma grande igreja de Cristo. Peço que se inscreva, ative o sino da notificação, curta, compartilhe para que outras pessoas também recebam a mensagem do Senhor na vida delas e elas também possam ser edificadas por ela. E a mensagem que eu trago hoje, ela se encontra no primeiro livro de Samuel, a partir do versículo 26. Vamos à leitura? Vamos lá. Versículo 26. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: Que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este circunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquelas palavras, dizendo: Assim farão um homem que o feriu. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse: Por que descestes aqui? Com quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: Que fiz eu agora? Porventura, não há razão para isso. E desviou-se dele para outro lado e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. Aleluia, glória a Deus. Hoje eu venho falar de críticas, como lidar com elas. Mas antes disso, feche seus olhos, vamos orar. Pai, aqui está a sua palavra. Entrego a Ti, Senhor, e que ela venha chegar de uma forma clara para todos que a ouvirem. A sua palavra, ela vem para nos alimentar, a sua palavra, ela vem para nos fortalecer, a sua palavra, ela vem para nos edificar e trazer o conhecimento do Senhor. Entregue em suas mãos essa pessoa que está assistindo esse vídeo. O Senhor venha abençoar, Deus, a vida dela, a casa dela, os planos e projetos dessa pessoa. Ele venha fortalecer para que ela venha saber também lidar com as críticas e com as dificuldades que surgem no decorrer da caminhada. Senhor, que essa mensagem também venha chegar ao coração daqueles que ainda não entregaram sua vida ao Senhor. Que o Espírito Santo possa tocá-los e que eles venham enxergar que a melhor coisa deste mundo é estar em sua presença. A melhor coisa deste mundo é viver em Ti, Senhor. Te agradeço por tudo, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vamos falar hoje de crítica, vamos falar hoje de inveja e vamos falar como suportá-las, né? E Davi, que foi um grande homem de Deus, né? Lá na frente ele foi um grande rei vitorioso, mas no início ele passou pelas suas dificuldades. E diante dessas dificuldades, Davi soube suportá-las e superá-las, né? Davi teve de lidar com alguns críticos, como o gigante Golias, o rei Saul, mas o crítico mais amargo de Davi foi seu irmão Eliabe. Às vezes a gente consegue lidar com críticas de pessoas estranhas, né? Mas o que mais nos entristece é recebermos a crítica de uma pessoa próxima. Davi foi criticado pelo próprio irmão. Davi não teve apoio do próprio irmão. E às vezes isso dói mais, né? Às vezes isso não nos toca mais. E a crítica que dói mais é justamente essa, quando vem de alguém próximo a nós, quando vem de pessoas que são mais chegadas, aqueles que eram para nos apoiar, são os primeiros a nos criticar, né? Mas Davi superou. Davi, ele não deu ouvido àquela crítica daquele homem. Você sabe qual foi o maior diferencial de Davi para ele conseguir suportar as críticas, a inveja do próprio irmão? Quando Davi foi ungido,
o Samuel, ele já sabia que ele seria um rei, mas ele não perdeu a sua humildade. E mesmo já sabendo que seria um rei, ele recebeu a ordem de seu pai e foi lá levar o alimento para o seu irmão no campo de batalha. Ele poderia muito bem falar: mas eu já sou o futuro rei, já fui ungido pelo Senhor e não vou cumprir esse papel. Mas não. Davi soube esperar e Davi manteve a sua humildade. O diferencial de Davi foi o reconhecimento. Quando ele chega no versículo 26 e diz: então Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a estes filisteus e tirar a afronta sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Davi ele reconheceu. Davi ele não temeu a Golias porque ele tinha um entendimento. Primeiro, ele sabia quem era Deus que estava com ele, o tamanho e o poder do Senhor. Segundo, ele sabia quem ele era e quem ele era diante do Senhor. E terceiro, ele sabia quem o inimigo era. Então ele soube reconhecer. Quando ele chegou a essa conclusão, Davi foi encorajado, Davi foi fortalecido. Ele poderia ser desanimado pelo irmão, mas ele não se rendeu ao desânimo, ao descrédito dado pelo irmão, né? E em segundo, a crítica que dói mais vem daqueles que nos conhecem, né? Se Davi não tivesse firme no Senhor, se Davi não tivesse ligado, não tivesse um entendimento real de quem Deus era, de quem ele era, ele ficaria triste. Ele ficaria triste porque ele estava ali para ajudar. Ele recebe a crítica do seu próprio irmão, mas quando Eliabe chega para Davi e faz uma crítica falando que ele estava ali para zombar dele, que ele estava ali para rir daqueles que estavam ali, porque Eliabe estava morrendo de medo, não só ele, como aquele exército que talvez estava morrendo de medo de Golias. E foi a coragem de Davi que incomodou. Às vezes a sua coragem vai incomodar alguém. A sua coragem vai denunciar a fraqueza de alguém, a covardia de alguém. Eu costumo dizer que aquele que anda denuncia quem está parado. Aquele que corre denuncia quem está andando. E a sua coragem vai denunciar a covardia de alguém. E logo incomodará. Por isso, esteja sempre firme no Senhor, esteja sempre humilde e que Deus te fortalecerá. Mas mantenha a coragem que vem de Deus. Reconheça quem é Deus na sua vida, porque é a coragem dele, é a força do Senhor que nos mantém de pé. É a força do Senhor que nos sustenta para derrubar Golias que aparecem nas nossas vidas. É a força do Senhor que nos dá coragem e ousadia para aguentar as críticas. Até mesmo as críticas dos nossos irmãos, dos nossos parentes, até mesmo dentro da nossa própria igreja. Vai vir pessoas nos criticando a sua coragem, criticando o seu trabalho. Como eu disse, aquele que anda denuncia quem está parado. Então, se você está andando, se você está trabalhando para o Senhor, se você está agindo, você logo vai começar a denunciar sem mesmo falar aquele que não está fazendo nada. E justamente aquele que não está fazendo nada vai vir com uma fúria na sua direção. Mas mantenha-se firme, mantenha-se no propósito, mantenha-se ligado em Deus, porque Deus vai te fortalecer. Vai. A crítica que dói mais vem envelopada em desespero emocional. Ali Eliabe estava desesperado, né? Naquele momento ali de guerra, de medo, porque estavam com medo mesmo. Então ele agiu de forma agressiva contra Davi. O emocional dele estava tomado, então ele foi agressivo contra o próprio irmão. Mas como eu disse, Davi estava firme no Senhor. Ele já sabia quem era o Deus que estava com ele. E mesmo assim, ele continuou, né? Então,
desista. Mantenha-se firme no Senhor. Mantenha focado, porque quando você começa a trabalhar, vai vir pessoas tentar te humilhar. Eliabe estava com medo de enfrentar o gigante, Davi estava com coragem, mas Eliabe tentou humilhar o próprio irmão. Quando Eliabe disse: "O que você está fazendo aqui, em vez de estar lá cuidando das ovelhas?" Ele disse: "Você não tem competência para estar aqui, seu negócio é cuidar só de ovelhas." Ele tentou humilhar o irmão diante daquela congregação que ali estava. E assim vai vir. Esteja preparado. Pessoas vão tentar te humilhar por conta da sua coragem. Às vezes vão usar até o seu simples trabalho, porque foi dentro desse trabalho simples que Deus enxergou Davi. Que apesar de Davi estar tomando conta de ovelhas, ele fazia de uma forma boa. Ele se dedicava ao cuidar das ovelhas, e aquilo agradou o Senhor. Mas o seu irmão tentou humilhá-lo por conta das suas atribuições, das suas tarefas. Mas saiba, esteja com o coração firme no Senhor, esteja ligado, porque continuando, aquele que criticava vai criticar até as suas intenções. Assim fez Eliabe, quando Eliabe chegou para Davi e disse: "E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira contra Davi e disse: Por que descestes aqui? Com quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e maldade do seu coração, que descestes aqui para ver a peleja." Tá vendo? Eliabe criticou a intenção de Davi. E assim serão as pessoas. Elas vão criticar a sua intenção, o seu coração, porque a incompetência do outro, a sua competência irá incomodar a incompetência daquele que não consegue fazer. A sua coragem irá incomodar aquele covarde. E ele fará de tudo para te desencorajar, para te humilhar, para te desestimular. Mas se você reconhecer quem é Deus e reconhecer quem é você em Deus, esse gigante todo cairá por terra. Seja o invejoso e seja o Golias, né? E a melhor maneira de lidar com os críticos é fugir deles. Se você der ouvidos aos críticos, perderá o sono, a paz e o foco. Deus chamou você para fugir dos críticos e vencer o gigante. Davi, sendo criticado pelo irmão, ele não ficou ali dando ouvidos. Então disse Davi: "Que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso." E desviou-se dele para outro lado. Ou seja, Davi perguntou: "Por que você está agindo assim comigo? Eu não fiz nada, eu só fiz uma pergunta." E diante daquela crítica toda, diante daquele ataque de fúria do seu irmão, Davi se esquivou dele e foi para o outro lado. Mas ele não desistiu. E a história de Davi mudou. Ele venceu aquele Golias e depois foi colocado no trono por Deus. E Davi foi um rei muito vitorioso, um conquistador, e é lembrado até hoje. A sua coragem te dará vitórias. A sua coragem trará boas, será lembrada por muito, muito tempo. Mas saiba, reconheça Deus na sua vida. A sua força vem do Senhor. Alegre Deus e você será forte. A palavra do Senhor diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Quer ser forte? Alegre o coração do Senhor. Esse é o segredo. Quer ter coragem? Alegre o coração do Senhor. E você será fortalecido diante das críticas, diante das tentativas de humilhação, dos falsos testemunhos, porque Deus estará sempre contigo, te confortando, te trazendo a sabedoria que vem do alto.
Fique com essa mensagem, espero que ela tenha te abençoado. Curta, compartilhe com outras pessoas para encorajar aquele que está precisando. E eu falo agora contigo. Se você ainda não tem Jesus no seu coração, receba Jesus como seu único e suficiente Salvador, para que o Espírito Santo possa habitar na sua vida e sermos juntos conduzidos em direção ao céu. Até a próxima, fique com Deus e tchau.